Há muitos e muitos anos atrás, eu ainda era criança, morava no interior de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, de onde é a minha família. E naquela época era uma cidade pequena, Jaraguá do Sul devia ter o quê? 5.000 habitantes, década de 50 por ali. E 5.000 habitantes no máximo, né? Hoje é uma cidade de 200.000 habitantes. Tinha uma única rua que cortava o centro da cidade, nada era de paralelepípedo, né? E eu morava ali e do lado da minha casa tinha um que nós chamávamos de um pasto, né? Que era uma espécie de um campinho de futebol. Estava quase sempre inundado ali pelos bueiros e por um córrego que ligava ao rio Itapocuzinho, que é um dos dois rios que cortam esse vale do Itapocu, onde fica Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Fica bem perto de Blumenau, é perto de Joinville. Pois bem, eu me lembro quando era criança ali, e morava ali, brincava naquele pasto, jogando futebol. Quando chegava no dia 1º de ano, isso é uma mania que se tinha aí no interior, nós costumávamos dizer um para o outro, as crianças, né? Olha, hoje, aquilo que a gente fizer hoje, dia 1º do ano, vai se repetir durante o ano inteiro. Mesma coisa. Só agora, muito recentemente, depois de bem mais velha, que eu tenho visto no cinema e também na Netflix ou na Amazon Prime séries e filmes a respeito de situações em que o sujeito, todo dia que passa, ele repete o que aconteceu no dia anterior. Não era bem a isso que nós estávamos nos referindo. Nós estávamos nos referindo, crianças, a alguns acontecimentos. Por exemplo, se a gente trocasse socos ali e apanhasse, ia acabar apanhando o ano inteiro. Se batesse, ia bater o ano inteiro. Enfim, eram aquelas brincadeiras de escola, né? Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque eu fiz questão de gravar esse comentário aqui hoje, no dia 1º, baseado inclusive nessa minha premissa lá da infância, que se eu fizer bem hoje, no dia 1º, eu vou fazer bem durante o ano inteiro, eu vou conversar o ano inteiro com vocês, porque eu acho que esse ano de 2021 é um ano importantíssimo nas nossas vidas. Importantíssimo. Eu já falei aqui para vocês por várias razões, mas nós temos razões sobradas aí, inclusive do ponto de vista sanitário, porque já estamos aí na iminência de uma vacinação em massa para acabar com essa pandemia. Fora o fato de que já tem aí claramente um efeito manada aí que vai conter esse vírus chinês. Temos, do ponto de vista da saúde, sobretudo da saúde pública, nós vamos ter um ano completamente diferente de 2020. A gente não quer nem se lembrar mais de 2020. Do ponto de vista econômico, nós passamos de uma recessão agora em 2020 cruel, a pior da história brasileira. O PIB aí deve cair 4,5%, 5% esse ano. Nós vamos sair de uma recessão, não sei se é a pior da história não, viu? Porque eu acho que na Dilma nós tivemos uma recessão sem pandemia pior do que essa. Vou verificar isso aí. Bom, do ponto de vista econômico, isso é porque não tem como piorar em 2021. A economia já está mostrando uma reação muito boa e nós vamos ter um crescimento formidável em 2021. Anote aí que vamos ter. Vai ser geração de empregos, nós vamos ter garantia de renda para empreendedores e para empregados, de vagas de trabalho, do ponto de vista econômico, né? E do ponto de vista político, eu estou acreditando muito aí que o presidente Bolsonaro, nesse 3º ano do seu governo, vai conseguir ajudar a eleger presidentes da Câmara e do Senado capazes de não afrontá-lo, como vem acontecendo nesses 2 primeiros anos aí por parte do Rodrigo Nhonhô Maia na Câmara e o Davi Alcolumbre em menor grau. Mas ele é um caudatário do Nhonhô Maia no Senado, do ponto de vista político, isso é.
Nós poderíamos até nos estender um pouquinho mais a respeito disso aí. Mas, de qualquer maneira, eu estou vendo céus de brigadeiro para 2021. Então, eu estou animado. Espero que vocês também estejam animados na casa de vocês, né? Aqui é dia 1º de janeiro, Porto Alegre. Faz um sol esplendoroso hoje, dia 1º, em Porto Alegre. Céu azul, sol claro. A temperatura amena, 32 graus nesse momento. Temperatura amena aqui para Porto Alegre. Um vento de final de tarde bem razoável. Estou falando com vocês aqui, são quase 5 horas da tarde, a respeito disso aí. Bom, eu quero falar com vocês a respeito de, primeiro, uma informação que eu acho relevante. E a segunda é um assunto um pouco bem mais leve aí, que é uma postagem que eu recebi ainda há pouco pelo WhatsApp aí, a respeito de que modo a mídia vem tratando o presidente Bolsonaro. Além de mentir deslavadamente, essa mídia corporativa, quando eu falo em mídia corporativa, eu estou falando naquela mídia tradicional, aí, de jornal, rádio e televisão, né? Então, eu não quero falar apenas a respeito do modo mentiroso com que essa mídia corporativa vem tratando o governo Bolsonaro desde que ele assumiu. Por duas razões. Primeiro, porque o Bolsonaro cortou as verbas publicitárias deles. E, em segundo lugar, porque eles estão todos atrelados à velha política. E, claro, perderam privilégios enormes nesses primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. E vão continuar perdendo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas vamos a informação do dia que eu acho que é relevante, que é a seguinte. Eu acabei de ler um comentário do jornalista Cláudio Humberto, um jornalista muito atilado. O Cláudio Humberto foi, inclusive, ministro, entre aspas, de comunicação do governo Collor de Mello. Saiu atritado antes dele ser cassado. É um bom jornalista, um bom profissional. E ele coloca uma questão lá que é a seguinte: olha, o Supremo Tribunal Federal está arreglado com o partido Rede da Marina Silva e provocado, porque o judiciário, como vocês sabem, tem que ser provocado, né, por alguém. Ele tem sido provocado de modo recorrente pelo partido Rede para interferir em decisões do Executivo e do Legislativo, avançando sobre prerrogativas do Legislativo e Judiciário e do Executivo. Já tenho falado isso aqui várias vezes, né? O avanço mais recente foi essa semana mesmo, aí, por parte do ministro Lewandowski. Ela está botando as unhas de fora, o Lewandowski, de novo. Quando o Lewandowski aí prorrogou o estado de emergência, aí, que é uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E provocado por quem? Pela Rede. Diz o Cláudio Humberto, com razão, eu já tinha me apercebido disso aí, não sei se vocês também já tinham se apercebido, mas foram dezenas de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, provocado pelo partido Rede, sempre eles em conluio, diz o Cláudio Humberto, em conluio. São decisões que interferem em prerrogativas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Podia passar uma hora aqui dizendo quais foram para vocês aqui, mas vocês têm acompanhado isso aí. Como eu, tenho acompanhado, eu sei que tenho acompanhado. O que mais chama a atenção é o seguinte: esse partido Rede, ele foi reprovado pelas urnas nas eleições legislativas. Eles conseguiram eleger um único deputado e mais de 500 deputados e 2 senadores, e mais de 60 senadores. E, no entanto, estão conseguindo governar, junto com o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa assim muito estranha, né? Diz o Cláudio Humberto que este ano Câmara e Senado vão cortar muitas das asinhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo com mais clareza de que modo deve ocorrer o princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes, porque isso não está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal está se arvorando a uma condição de tutelante do poder executivo, principalmente. Está querendo tutelar, está querendo governar o governo.
E vem fazendo isso com grande assanhamento. Pois quem pode fazer isso aí? Contê-los? O Congresso Nacional. Claro que um sujeito como o Maia, que é aliado do atual quadro do Supremo Tribunal Federal, ele não vai fazer nada. Tudo depende, então, agora, em seguida, da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. É nesse ponto aí que eu quero insistir com vocês da importância que tem essas alianças que o presidente Bolsonaro vem conduzindo no sentido de eleger um candidato mais palatável para o Palácio Planalto, para presidente da Câmara, provavelmente o Arthur Lira, e para a presidência do Senado. É daqui a um mês isso aí. Se isso acontecer, se essa vitória ocorrer, é possível que uma proposta de emenda constitucional desse tipo passe no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal seja recolocado nos trilhos, porque ele está fora dos trilhos, está fora da casinha. Eu não tenho dúvida disso. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer aqui com vocês. O segundo é bem mais simples e é mais divertido, mais apropriado para um dia 1º de janeiro, né? Que é essa questão das relações da mídia corporativa com o presidente Bolsonaro. Não sei se vocês têm me acompanhado no meu blog, polibiobraga.com.br, mas se acompanharam, viram ali eu publicar vídeo de um jogo de futebol no meio da semana, em Vila Belmiro, em Santos, em São Paulo, do qual participou o Bolsonaro. Ele marcou um gol, inclusive, o Bolsonaro. Tocou no pé esquerdo ali, marcou um gol e perdeu o outro. Mas, enfim, a participação do presidente Bolsonaro, ela ensejou uma série de memes, de brincadeiras, inclusive, não apenas nas redes sociais, mas, inclusive, na mídia, de um modo geral. Mas o que me chamou mais atenção foram esses registros aqui, que eu vou ler algum deles para vocês aqui, para terminar esse comentário de modo mais bem-humorado nesse primeiro dia do ano, que são registros que teriam sido feitos pela mídia corporativa, que tem feito uma oposição cerrada ao presidente Bolsonaro a respeito da participação dele nesse jogo, né? Vocês vejam só quais seriam os enfoques dos principais jornais, rádios e televisão a respeito da participação do Bolsonaro nesse jogo aí. O jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o título seria: Supremo dá 48 horas para Bolsonaro explicar a ausência de zagueiros no lance. O Globo: Bolsonaro faz gol enquanto 72 trilhões de pessoas morrem de Covid. O Jornal Nacional: Rodrigo Maia diz que Bolsonaro não sabe chutar com as duas pernas. E o Moro afirma que o presidente exerceu influência para ser escalado com a camisa número 10. Isso o Moro teria dito, hein? O UOL, outro inimigo declarado, é um site importante que pertence à Folha de São Paulo. Gols da pequena área são uma forma de totalitarismo. Entenda essa informação. O G1, que pertence à Globo, Andréa Sadi e Merval Pereira, que são comentaristas da Rede Globo, explicam: Bolsonaro, livre na área, demonstra isolamento e falta de articulação do governo. A Folha de São Paulo, uma das mais extremistas, abriria a seguinte manchete: assim como Bolsonaro, Hitler também jogou futebol. O Brasil 247, que é um site lulopetista, independente, radical, sempre contra o governo, teria a seguinte manchete: ao chutar com a esquerda, Bolsonaro traz seus apoiadores. A Isto É, que reclama todos os dias do Bolsonaro, teria a seguinte manchete: Bolsonaro só fez o gol porque Lula e Dilma começaram a jogada. E por último, a Folha de São Paulo. Essa aí é para encerrar o comentário. Bolsonaro só fez o gol porque o Lula e a Dilma começaram a jogada. É isso aí. Mas tem também do Sport TV aqui. Forma física de Bolsonaro interessa o Botafogo. Olha aí, o Botafogo querendo contratar o Bolsonaro. Enfim, essa é uma pequena brincadeira aqui que eu faço com vocês aqui no dia 1º de janeiro, porque, como eu disse no início desse comentário, aquilo que a gente faz agora no dia 1º e o modo como a gente se apresenta no dia 1º deve ser
uma atitude recorrente durante todo o ano. E eu espero que esse ano, para vocês, para mim, seja um ano de boas notícias e, sobretudo, de bom humor. Um bom ano novo aí para vocês todos.